Olá pessoal, aqui quem fala é Valdson Braga e a gente chegou até o nosso 6º encontro da série Jesus. É um privilégio para mim estar caminhando com você, falando desse grande homem que passou pela humanidade e deixou um grande legado. E hoje eu quero falar de alguém que teve contato com Jesus já ressuscitado, que não teve oportunidade, assim como os 12 apóstolos, de andar dia e noite ao lado do Mestre, mas teve oportunidade de ter um encontro precioso com Cristo após a sua ressurreição. Hoje nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo de Tarso, que antes tinha seu nome como Saulo. Eu estou aqui diante de um pergaminho escrito em árabe. Esse pergaminho foi feito exclusivamente para o meu espetáculo, um espetáculo que estreou em Istambul, na Turquia, e tive a oportunidade de lá ter várias nações presentes assistindo esse espetáculo, e para mim é um privilégio, porque eu me lembro que a gente atravessava o mar, saía da Ásia e ia até a Europa para ficar com as crianças refugiadas da guerra da Síria. E detalhe, quando a gente fazia esse percurso, a gente ouviu relatos que aquele mar que a gente estava cruzando, inúmeras vezes o apóstolo Paulo já tinha feito aquele percurso. Então para mim foi um privilégio. No final desse vídeo você vai ver um pouquinho do documentário do que foi a minha passagem pelas terras turcas. E exatamente a cidade de Tarso é localizado ali no território turco. Então foi bem próximo da onde eu estava que nasceu o grande apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso. Falar sobre Paulo é lembrar de uma história de luta e de revolução interna, de um encontro presente com o Cristo ressuscitado. Paulo tinha apenas, que o nome dele era Saulo, depois que se tornou Paulo, mas Saulo tinha apenas 8 anos de idade quando partiu para o Império Romano, para a região de Roma, para estudar sobre os ensinamentos de sua religião. Naquele período, Paulo começou a desenvolver dentro dele uma religiosidade muito grande, e dentro dele tinha um desejo imenso de perseguir todas as seitas, que para ele era seita, aqueles que fossem de encontro à palavra do que ele acreditava. Então Paulo ele tinha sobre si uma certidão, que por isso que muitas cartas identificam Paulo como ser considerar parte da parte romana, ele se considera como romano. Só que Tarso não fica na região do Império Romano, não ficava na região de Roma. Mas como ele conseguiu essa certidão? O pai de Paulo, ele era um lutador da guerra do Império Romano, ele defendia o Império Romano. E por causa disso ele recebeu uma carta que lhe dava direito de se chamar cidadão romano. E essa carta poderia se estender sobre todas as gerações. Por isso Paulo recebeu essa carta. Então ele tinha muito orgulho, ele se sentia privilegiado. Porque quem era considerado romano, algum tipo de mortes, como por exemplo morte de cruz, algumas outras sentenças não poderia ser válida para quem tivesse uma carta reconhecida como cidadão romano. Era um certo tipo de proteção que as pessoas conseguiam. E diante disso, a gente pode perceber o quê? Que nesse processo, Paulo foi um grande profeta que anunciou sem medo o Evangelho de Jesus Cristo. Para mim, ele foi um dos grandes desbravadores dessa graça de anunciar o Evangelho. E por causa dele, talvez hoje nós estamos aqui, porque muitos dos 12 de Jesus, eles não queriam anunciar o Evangelho para toda a humanidade. Eles só ficavam naquela região de Israel. Então Paulo, ele começa a sua missão. Saulo, na época, com muita ira dentro de si, ele pede uma autorização para os sacerdotes para ter o direito de perseguir todos os cristãos. Na época, o Império Romano já tinha queimado muita gente que anunciava o Evangelho de Jesus Cristo. E naquele tempo, as pessoas que propagavam Jesus, eles se escondiam dentro das catatumbas, dentro de suas casas. E o único código que eles tinham de se comunicar era exatamente desenhando um símbolo, que hoje se tornou o símbolo do cristianismo. Então eu tatuei, que é exatamente esse símbolozinho aqui do peixinho. Então chegava uma pessoa e desenhava metade desse peixe, e o outro vinha, desenhava outra, e identificava que era cristão, e assim poderiam falar livremente sobre Jesus.
E Saulo, quando descobriu que na região tinha um homem chamado Estevão, que estava com uma forma muito ousada falando sobre Jesus Cristo, isso irritou muito ele. E ele conseguiu alguns sacerdotes que acompanharam ele, e ele assistiu toda a cena de apedrejamento a Estevão. Ele estava ali olhando, e o que mais chamou a atenção de Saulo é que Estevão, mesmo prestes a morrer, ele levantava seus olhos para cima e entregava seu corpo a Jesus, e nem no momento da sua morte ele negou que Jesus era o Filho de Deus, era o Rei dos Reis que tinha andado sobre a terra. Naquele momento, depois da morte de Estevão, as vestes de Estevão foram tiradas, arrancadas e jogadas aos pés de Saulo. Eu acredito que na hora que suas vestes de Estevão é tocadas nos pés de Saulo, a unção de um profeta é transferível para outro. Então, naquele momento, com certeza, a vida de Saulo não seria mais a mesma. Mas mesmo assim, Saulo, com as cartas em mãos, que respaldavam o direito dele anunciar, de massacrar e dar fim a todos os cristãos, ele parte para a cidade de Damasco. Quando ele está na estrada de Damasco, indo ao encontro, que lá estava concentrado o maior número de cristãos naquela cidade, quando ele parte para essa cidade, o que acontece? Ele vai de cavalo fazendo essa viagem, mas de repente surge no céu uma luz muito intensa, muito forte. E nessa luz aparece uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Nesse momento, Saulo fica tão atordoado com a voz que ele está se ouvindo, que ele cai do cavalo no chão, e quando ele cai do cavalo, ele começa a ficar desesperado, e ele pergunta: quem és tu que estás a falar comigo? Quem é você? E a voz diz: eu sou aquele quem vos persegue, eu sou Jesus. E naquele momento, Saulo perde a sua visão. Ele escuta a voz de Jesus e ele fica 3 dias sem enxergar. E ele fica 3 dias sem enxergar até o momento que Jesus avisa para ele que ele vai ficar esse período sem a sua visão, mas que um homem chamado Ananias vai procurá-lo. E quando Ananias bate na sua porta, que entra, ele já chama Ananias pelo nome. Ananias vai um pouco assustado, porque todo mundo sabia da fama de Saulo, que era um perseguidor de cristão. Mas Ananias teve um aviso, um sonho, através de sonho, e Deus mandava ele procurar Saulo. E quando ele chega, Saulo automaticamente já chama ele pelo nome. E Ananias fica assustado, e Saulo responde: Jesus me avisou que você viria me procurar. E quando Ananias faz uma oração e toca nos olhos de Saulo, automaticamente Saulo volta à sua visão. A partir daí, Saulo é batizado por Ananias, e depois disso ele passa um período, ele assume seu novo nome, que se torna agora Paulo, e ele passa a estudar, ele passa 3 anos estudando a palavra, estudando quem era Jesus, a pessoa de Jesus, e também sendo discipulado pelo próprio Jesus. E falar de discipulado, eu estava na Turquia, e lá é um território que você não pode anunciar o evangelho de uma forma livre. A gente tem as nossas limitações. A gente não pode pronunciar o nome Jesus, não pode pronunciar o nome pastor, que a palavra pastor para eles tem uma conotação como se fosse espião. Então, é um país que é perseguido, é o 13º país mais perseguido o cristianismo no planeta. E lá naquele lugar a gente estava com muito medo, porque a gente sabia do risco que a gente estava correndo. Mas só que também a gente frequentava algumas igrejas que eram escondidas, igrejas que não podiam cantar louvores muito alto, que não podia bater palma, e é nesses momentos que a gente valoriza a liberdade que a gente tem no nosso território de falar do amor de Jesus. E a única forma que a gente tinha de fazer evangelismo naquele lugar era de pegar Bíblias e esconder essa Bíblia na mochila, porque lá no país existe uma cultura que todo mundo que encontrar um livro na rua tem que adotar esse livro, levar para casa e fazer umas leituras, estudar sobre aquele livro.
E o interessante é que a gente fazia o seguinte, a gente chegava no metrô, tinha aqueles detectais, né, de metais que a gente sempre passava por eles, porque existem homens bombas na região, então todo o território é muito protegido. E quando a gente chegava no metrô, a gente sentava na cadeira e abria a mochila e colocava uma Bíblia atrás, e quando o trem chegava, a gente corria para dentro do trem e a Bíblia ficava na cadeira. Então a gente sabia que uma pessoa poderia pegar aquela Bíblia em turco, ia para casa e ia levar para ler. E a gente ouviu um testemunho de uma mulher que na cidade de Éfeso, que é a mesma cidade que o apóstolo foi, que tinha o altar, uma igreja gigante da deusa indiana. E nessa cidade de Tasso, que fica no território turco, uma mulher deu um testemunho que ela tinha encontrado uma Bíblia, levou para casa e começou a estudar a palavra. E quando chegou em Apocalipse, no versículo que diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e cearei contigo. Aquela mulher à noite fez um banquete numa mesa, encheu nas melhores comidas que ela poderia colocar, e ela sentou, botou a cadeira de Jesus e ficou esperando Jesus bater na porta. Gente, deu meia-noite e Jesus não bateu, e ela foi dormir muito frustrada, porque para ela toda aquela história era verdade e ela sentia que aquilo poderia realmente acontecer. Quando ela dormiu, ela teve um sonho, e nesse sonho Jesus aparecia muito iluminado e uma voz que dizia: eu estive contigo e você não conseguiu perceber minha presença. Em prova da minha existência, eu quero que você se levante, encha sua banheira de água e que você mergulhe e diga: eu me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa mulher fez isso, e quando ela fez isso, hoje essa mulher se tornou uma missionária e ela recebe pessoas do mundo inteiro para pregar no território turco. Essa mulher era uma turca que conseguiu, através de uma experiência incrível, teve um encontro precioso com Jesus. E ainda hoje ela escuta sua voz discipulando. Jesus continua fazendo a mesma coisa que o Pai um dia pediu para que ele fizesse. Ele continua atraindo corações e fazendo a sua missão. Esse testemunho foi muito edificante para nós. E quando Paulo começa seu ministério, anunciar por várias cidades, vários lugares, ele começa a viajar e fazer aquilo que Jesus tinha pedido para ele, muitas pessoas começam a julgar Paulo. Começam a olhar para Paulo e dizer: mas esse não é aquele que matava cristão e agora está aí anunciando que Cristo salva? Começaram a ter dúvidas. Inclusive, alguns dos discípulos de Jesus começaram a questionar, né, a autoridade que Paulo tinha para fazer isso. Não acreditavam que Cristo tinha aparecido para ele. Teve até mesmo uma vez uma pequena discussão entre Paulo e Pedro questionava por que as pessoas estavam chamando ele de apóstolo, se ele não foi considerado um dos 12 apóstolos de Jesus. E Paulo, com muita ousadia, levantou as suas vestes, mostrou seus braços, mostrou seu corpo e disse: eu carrego sobre mim as marcas do Evangelho. Eu não sou apóstolo de título, eu sou considerado pelos que me escutam, porque conhecem sobre mim as marcas de Jesus Cristo. E eu sempre conduzo as pessoas dizendo: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Nesse momento, Paulo mostrou o seu corpo todo machucado. Por quê? Porque algumas cidades que Paulo foi pregar, realmente ele chegou a ser agredido, ele chegou a ser espancado por causa do evangelho que ele estava pregando. Mas Paulo começou também, quando anunciava o nome de Jesus, muitas maravilhas aconteciam. Pessoas eram curadas, paralíticos começavam a andar. Então, Paulo tinha sinais visíveis de que realmente, através do nome de Jesus, milagres poderiam acontecer. E ele sempre, quando as pessoas tentavam idolatrar ou criar algum tipo de visão a respeito dele, pelos milagres que estavam acontecendo, ele sempre dizia: olhem para Cristo. É através do nome dele que todas as coisas estão a acontecer. É importante nesse processo a gente reconhecer que tudo na vida da gente é obra da permissão e da graça do Senhor.
E felizes são aqueles que agradecem e entregam a glória a Deus, porque aqueles que conseguem fazer isso têm sua vida bem-sucedida. Então, o apóstolo Paulo continua sua missão falando do Evangelho sem medo e anunciando as suas verdades. E algumas cartas eu uso no meu espetáculo, algumas mensagens do apóstolo, e algumas delas marcam, como aquela que está na carta de Coríntios, que fala sobre o amor, que diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Outra palavra também de que o apóstolo deixou que me marca muito é aquela que está escrito em Efésios 6, que diz assim: finalmente, irmãos, fortalecei-vos do Senhor, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possa resistir os dias maus e possa vos manter inabaláveis para o cumprimento do seu dever. Como a gente precisa estar revestido nos dias de hoje da armadura de Deus para realmente resistir esses dias maus? Porque nós estamos passando por momentos difíceis, aonde muitas vezes a nossa fé é questionável. E no momento que ela for questionada, é muito bom que a gente escolha sempre falar daquele que realmente cura e liberta e nos livra de todas as aflições. Quando a gente fala de Jesus, a gente consegue ver através dos nossos olhos o milagre acontecer. O maior milagre que aconteceu na vida de Paulo foi verdadeiramente aquele encontro precioso com Jesus, que fez ele ter uma nova visão. Caiu literalmente as escamas dos seus olhos e ele pôde enxergar a verdade que está em Cristo Jesus. Por isso que ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus tem toda a autoridade para fazer de qualquer pessoa uma nova história. Só basta se voltar para ele. Ele é especialista de pegar pessoas com um currículo cheio de tragédia e fazer dessa pessoa uma nova criatura. Assim como ele transformou Saulo em Paulo, o grande profeta das nações. E diante disso, Paulo, quando estava nos seus últimos dias, dentro de uma cela, que ele foi preso por anunciar o Evangelho, e dentro dessa cela ele escreveu as suas últimas cartas a Timóteo. E 70% do Novo Testamento são cartas do grande apóstolo Paulo, que deixou muitos ensinamentos a respeito de Jesus Cristo. E ele teve a sua vida, um final muito trágico. Ele foi decapitado. Detalhe, ele poderia muito bem negar Jesus na hora da sua morte, mas ele estava com um semblante muito sereno, e essas últimas palavras foram: combati o bom combate, guardei a fé. E hoje estou aqui perante o reto juiz, aquele que irá me coroar com a coroa da vida, a fim de todos aqueles que nele um dia creram e acreditaram, possa também herdar essa coroa. Essas foram as últimas palavras do apóstolo Paulo, que entregou a sua vida com muita lealdade e fiel a Jesus até o fim. Então, diante disso, por que a gente vai temer a morte? Por que a gente vai viver uma vida preocupado com amanhã, se nós temos o hoje para ser desfrutado de uma forma preciosa? O que nós temos que fazer é exatamente amar aqueles que estão na nossa volta e entregar aquilo que Cristo nos deixou, um amor incondicional. Porque se o amanhã não houver mais para essas pessoas, você vai ter a consciência livre. Eu dei todo o amor que eles necessitavam, em gestos e não só em palavras. Por isso, faça um bem para quem está na sua volta. Não precisa ir muito longe, precisa apenas você cultivar aquilo que está perto. E assim você estará transmitindo aquilo que Jesus nos pediu, amando o nosso próximo como nós mesmos. É a maior missão. Então, Paulo nos deixa uma grande certeza. Ele teve um encontro com Cristo ressuscitado e que nós também podemos ter esse encontro precioso. Obrigado por ter me acompanhado nesse 6º episódio. Amanhã nós vamos ter o nosso último episódio, que é o 7º capítulo, e eu estou muito contente e agradecido por esse tempo que a gente viveu junto.
Eu quero compartilhar com você agora um pouco do documentário do que foi a minha passagem pelo território turco, nessa terra tão preciosa que é do apóstolo Paulo. E se você gostou desse vídeo, por gentileza, não se esqueça de se inscrever no canal, de adicionar o sininho para receber as notificações e compartilhar esse vídeo. Seja semeador da boa obra e anuncie aquele que vive e aquele que nos traz a certeza de um novo amanhecer. Um abraço e até a próxima. O espetáculo Quando os Olhos Não Vê traz uma mensagem profunda de esperança, de fé e de amor, contada por um dos maiores homens que já passou pela história, Paulo de Tarso. E para mim é um privilégio ter a oportunidade de, nesse monólogo, ter a sonoplastia de um dos grandes comunicadores da TV brasileira, Cid Moreira. Para vocês, o espetáculo teatral Quando os Olhos Não Veem, do artista Waldson Braga. Aqui ele traz as cartas do grande desbravador do Evangelho de Jesus Cristo, Paulo de Tarso. O espetáculo que estreou em Istambul, na Turquia, agora está em solo brasileiro, com uma produção incrível, onde o próprio artista recriou um pergaminho de 7 metros com a carta de Paulo, Coríntios 13, escrita em árabe. Olá pessoal, eu estou em Istambul, na Turquia, e é nessa terra, nesse cenário que é a terra de Paulo, que eu pude estrear meu espetáculo Cartas de Paulo. Foi um momento muito importante para mim. Lá naquele local tinha ingleses, franceses, tinha colombianos, tinha gente de até sírios presente no espetáculo, e para mim isso foi muito emocionante. Você acabou de conhecer um pouco mais da história que vai ser contado nesse monólogo Quando os Olhos Não Vê. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no meu canal e ajude a compartilhar. E em breve, quando esse espetáculo chegar na sua cidade, tenho certeza que você vai ser invadido pelo mesmo amor que alcançou a vida de Paulo. É capaz de fazer. Parabéns especial ao artista Waldson Braga.